Olá, aqui é a Lúcia Coelho e hoje, terça-feira, às 13 horas, é o dia do nosso encontro marcado, né? E o que eu quero saber hoje de você, se você sabe montar o seu prato saudável. Então, chegou a hora da gente tirar todas as dúvidas. Essa aula de hoje que eu vou passar para vocês, nós vamos aprofundar na quinta-feira, às 20 horas. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque eu vejo muitas dúvidas, as pessoas, na hora que vai preparar o seu prato, o seu almoço, o seu jantar, ficam assim, eu estou de regime, eu entrei no desafio, eu quero perder peso, e às vezes o primeiro erro que essa pessoa comete é na hora de preparar esse prato. E se você não me conhece, eu sou Lúcia Coelho, e um dos objetivos deste canal aqui é que a gente possa junto construir uma comunidade de pessoas que acredite que é possível sim a gente envelhecer sem adoecer. Então, se você se interessa por esse tema, né, de longevidade, de emagrecimento, de uma vida mais ativa e mais saudável, fica aqui com a gente, que com certeza nós vamos juntos construir essa comunidade como já estamos construindo, né? Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve no canal, curte, compartilha e não esquece também de deixar o seu comentário, combinado? Então vamos entrar no tema, né, no tema de hoje, né, que nós vamos começar essa semana, né? Então toda semana a gente escolhe o tema da semana e essa semana agora o tema vai ser como montar o seu prato de tal forma que você vai comer saudável sem correr risco de engordar ou de adoecer. O que é que vocês acham, né? Será que é possível? Então, primeira coisa que eu quero, se você ainda não tem sua água, já pega sua água, pega sua caneta, vai anotando as suas dúvidas. Quando eu terminar aqui o nosso encontro de hoje, você já vem no comentário e já coloca qual é a dúvida, o que que você quer que eu aprofunde na próxima quinta-feira, ou manda um direct pelo meu Instagram. Aqui tá aqui, Lúcia B. Coelho é o meu Instagram, tá combinado? Porque o que eu preciso realmente é saber onde que eu posso te ajudar, tá? Então, eu venho acompanhando algumas alunas e elas mandam para mim a foto do seu prato principal. E quando eu olho para essa foto, eu fico um pouco preocupada, porque por mais que eu ensine, por mais que eu fale aqui no canal que para que a gente emagreça de forma saudável e mantenha esse peso após o nosso emagrecimento, nós não podemos fazer dietas restritivas. Então, o que é dieta restritiva? É aquela dieta onde, quando chega a hora de você preparar o seu prato principal, você fica com medo de comer. Então, aqui, a ideia não é que você tenha medo de comer e fique fazendo regime, é que você saiba fazer boas escolhas, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma ideia, tá? De como montar esse prato. Vocês estão vendo aqui, eu estou mostrando aqui para vocês essa ideia desse prato, onde vocês estão vendo que 25%, tá? Do que você vai colocar nesse prato são os carboidratos, tá? Os outros 25%, vocês estão vendo aí, que são proteínas. E essas proteínas, existe proteína vegetal também, tá? Então, vocês vão dividir essas proteínas entre proteína vegetal e proteína animal, tá? Os outros 50%, eles ficam dentro do grupo das hortaliças, que são as verduras, os legumes, tá certo? Vamos entender direitinho por que a gente divide esse prato assim, em chamando de carboidrato, proteínas, né, e hortaliças. Porque fica mais fácil a compreensão, tá? Porque na realidade, o que o nosso corpo está querendo é nutrição. E muitas vezes a gente oferece para o nosso corpo comida, tá? E que nem tudo que a gente está comendo, a gente está nutrindo o nosso corpo. Porque, infelizmente, hoje existem muitos alimentos que são comestíveis, mas de nutrição traz muito pouca coisa para a nossa célula, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, tá certo? E aí, quando a gente apresenta aqui para vocês, tá?
voltar aqui para que vocês entendam, né? Vamos por parte. Eu gosto de começar pelo que a gente mais vai colocar no nosso prato, que são os 50%, né? Que são os 50% são o quê? São os legumes, as verduras, e que possível a gente coloque nesse prato os crus e os cozidos, tá? Agora, olha que coisa mais bela quando a gente pensa em horta, né? Quando a gente pensa nas hortaliças, elas são coloridas, bonitas. E por que será que quando para algumas pessoas, não para todo mundo, algumas pessoas eu falo assim, ó, 50% do seu prato tem que estar colorido assim. A pessoa fala assim: "Ah, mas eu não gosto de verdura". E aí, o primeiro trabalho que a gente precisa fazer é com a nossa mentalidade e pensar o porquê de não gostar, tá certo? Porque essas verduras, elas dependem muito da forma como a gente escolhe, prepara, tem um relacionamento com elas, de conversar. Vocês sabiam que a gente conversa com os alimentos? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, o brócolis. O brócolis, quando ele está, muitas vezes você coloca ele no vapor, e quando ele começa, né, a soltar o aroma do brócolis, ele não é muito, vamos dizer assim, gostoso de sentir, né? E aí você diz, eu não gosto de brócolis. E quando você vai ver para a pessoa até nunca comeu brócolis, mas se acha no direito de não dizer que não gosta do brócolis, porque não gosta do cheiro do brócolis, tá? Mas aí você pode, quando você descobre o quanto o brócolis traz de benefício para a sua saúde, você pode descobrir uma receita gostosa de preparar esse brócolis e você vai começar a no lugar de você dizer que não gosta, dizer assim, eu vou me dar o direito de provar, de preparar de uma forma diferente, tá certo? E outro cuidado que muitas vezes quando você fala assim, como é que você está preparando o seu prato? Você está colocando a metade do seu prato de legumes e verduras entre crus e cozidos, a pessoa fala assim, eu só gosto de comer o cozido, tá? Só que se você ralar essa cenoura no ralo, na parte mais fininha, ralar a beterraba e souber fazer um bom molho caseiro, tá? Que a gente vai falar também sobre o preparo desse alimento. Então, você vai comer o cru sem achar que é ruim, porque você começou a fazer um preparo de tal forma que deu para você saborear e assim, você já se preparou psicologicamente que aquilo ali vai te fazer bem. Então, uma grande dificuldade de quando você prepara o seu prato principal e que esse prato principal você fica com medo de comer, ou você não sabe preparar, então é porque psicologicamente você ainda não está pronta, que você vai fazer uma forma de se alimentar que vai ser incluído no seu estilo de vida. É algo que você vai comer, mas vai comer pela vida toda. Então, a alimentação, ela é muito regional e cultural e social. E é aquilo que a gente aprendeu desde criança e aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, né? Então, por exemplo, o brasileiro, quando ele está com fome, né? Não só o brasileiro, eu acredito que todos ser humano, quando está com fome, ele quer comer algo que venha saciar rapidamente aquela fome e que seja gostoso. E preparar um prato de hortaliças, de verdura, de salada, né? Exige muito mais do que muitas vezes você tem um arroz e o feijão já na sua geladeira, você só esquentou ali e você já saciou a sua fome comendo um prato de arroz com feijão, não é verdade? E é muito gostoso e é muito saudável o arroz com feijão. Mas se esse arroz for branco, né? E se esse feijão foi feito com gordura, com bacon, mortandela, carne gorda dentro do feijão, ele já deixou de ser aquele alimento 100% saudável. Olha só, né? Então, gente, o brasileiro, ele tem uma grande vantagem da gente ter esse hábito de comer o arroz com feijão. Mas eu já vi muitos pratos onde eu peço para os clientes mandarem fotos de como é que eles estão preparando o seu prato, que não coloca o feijão e coloca só o arroz branco.
Então, o casamento do arroz com feijão faz com que o nosso corpo receba fibra, tá? O carboidrato que vai te dar energia e com isso também essa junção do arroz com feijão faz com que a gente produza todos os aminoácidos, né? Eles se tornam uma alimentação proteica e quase com quase todas as proteínas, os aminoácidos que o nosso corpo precisa por refeição. Agora, o que acontece? Se você já, a partir de agora, deixar preparado também já na sua geladeira, dentro de uns vidrinhos com tampa, né? Já tudo lavadinho, as suas folhas, e cria esse hábito de ralar uma cenoura, uma beterraba, faz o seu molho caseiro e coloca as hortaliças junto com esse arroz com feijão, a fibra vai saciar mais rapidamente também a sua fome. Você vai diminuir a quantidade, porque você vai ficar saciada. Então, você diminui um pouco a quantidade do carboidrato, do arroz e do feijão, porque você vai deixar espaço naquela refeição para você colocar fibra na alimentação. Então, a fibra, além de ajudar na saciedade, tem vitaminas e a fibra ajuda no bom funcionamento do seu intestino. As bactérias no seu intestino boas, que precisam dessas fibras, vão agradecer. O seu corpo vai funcionar bem melhor, porque vai aumentar o seu sistema imunológico. Então, muitas vezes, esse prato não está bem equilibrado porque você não fez um bom planejamento. Mas se você se planejar, a partir de agora, você já sabe, é 50% de legumes, hortaliças, verduras, entre cozidas e não cozidas. Então, eu tenho que dar tanta atenção para essas verduras, quanto eu dou para estar sempre preparado na minha casa o arroz e o feijão, tá? Qual é o ideal? Que esse arroz seja integral. Se você ainda não conseguiu colocar no seu hábito diário comer o arroz integral, então aumenta o feijão e diminui o arroz. Porque o feijão tem fibra, o arroz branco não tem fibra, já vai ficar com mais carência. Você vai comer, muitas vezes a pessoa come muito arroz, porque o arroz branco ele é fácil de comer, né? Porque você vai até mastigar mais rapidamente. Então, outra coisa, você pode enriquecer o seu arroz, você colocar uma semente dentro do seu arroz, uma quinoa misturada com o seu arroz, para poder colocar mais fibra no arroz, mesmo que seja um arroz branco, e ele vai se transformando num arroz onde ele vai se transformar em açúcar dentro da sua corrente sanguínea com uma velocidade menor do que quando você come só o arroz branco. Então, anota aí os erros que a gente comete quando a gente prepara esse prato, né? E não tá atento que este prato precisa ser saudável. Um dos erros, tem pessoas que faz uma salada maravilhosa e compra os molhos pronto. E esse molho pronto, ele vem com açúcar, muitas vezes, né? E esse molho, ele vem com muito aditivos químicos. Ele vai mexer na sua microbiota, porque vai vir esses aditivos químicos junto, né, com esse molho para sua salada. Então, é igual assim, você faz uma salada maravilhosa e você coloca algo que não é maravilhoso para dar mais sabor à sua salada, e aí você vai perder na qualidade do seu alimento. Então, aprenda a preparar o seu molho em casa. Eu aqui em casa, eu faço muito a guacamole, porque eu gosto muito dessa gordura boa do abacate, então eu uso a guacamole como o molho que eu vou colocar na minha salada, mas você pode também pegar um pouquinho de vinagre, limão, alho, pimenta, orégano, coloca no vidrinho, coloca o azeite extra virgem, faz aquele molho bem gostosinho, um pouquinho só de sal e coloca esse molho bem caseiro na sua salada, tá? Você usa somente o azeite de oliva extra virgem, coloca um pouquinho de orégano e limão, tá? Um molho tranquilo para sua salada, tá? Então, eu falo assim, o arroz com feijão é maravilhoso. Do mesmo jeito que a gente erra em colocar um molho
comprado pronto, industrializado, que a gente sabe que não está tão saudável na nossa salada, e que vem cair a qualidade da nossa salada, a gente muitas vezes coloca também no feijão um pedaço de carne gorda, que vai colocar uma gordura ruim no seu feijão, aonde o feijão poderia estar trazendo só benefício para o seu corpo. Então, é essa combinação que a gente também precisa tomar muito cuidado na hora que a gente está preparando o nosso prato, tá? E assim, nós temos assim uma variedade muito grande de hortaliças que a gente pode estar sempre variando. Um dia você come mais brócolis, outro dia você pode comer mais acelga. Então, começa a aprender a preparar o couve-flor, brócolis, acelga. Então, é uma quantidade tão grande, gente, que a gente tem para escolher, a própria beterraba, e cada nutriente desse traz um benefício a mais para o nosso corpo. Então, sempre procure ver se a sua alimentação está colorida, tá? E sinta assim, esse prazer de poder estar com essa alimentação saudável na sua mesa, e vamos perder o medo de comer, desde que essa comida seja, a gente chama que é um alimento, né, que tem uma densidade nutricional, porque densidade nutricional é que tem muitos nutrientes, e quando você come com essa grande densidade nutricional, você fica saciado com menos quantidade. Então, nem precisa você ficar naquele medo de colocar pouquinho comida no prato, porque você está de regime, porque se for de qualidade, você não consegue comer em grandes quantidades, porque vem fibra, tá? Que vai te saciar. Então, você vai diminuindo a quantidade. Então, da mesma forma, não fique naquela história de dizer assim, eu estou fazendo uma dieta no carb, nada de carboidrato. É impossível você ter uma dieta balanceada e saudável sem carboidrato, porque o carboidrato dá energia para o seu cérebro, dá energia para o seu corpo, o carboidrato dá energia para você fazer uma atividade física. Agora sim, você tem que cortar os carboidratos ruins e você aprender a identificar o carboidrato bom. Como, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela fala assim, Lúcia, eu sou apaixonada por arroz, mas eu não gosto do arroz integral. Então, eu diminuí o arroz branco, eu fui retirando o arroz branco, e o carboidrato que eu coloco em maior quantidade no meu prato é uma quinoa, é uma lentilha, que além de ser carboidrato, é fibra e tem proteína também. Então, não existe, gente, assim, esse carboidrato é puro, é só carboidrato. O carboidrato bom, ele vem bem acompanhado, como é, por exemplo, um arroz integral. É um carboidrato bom, mas porque ele vem acompanhado com fibra, além das vitaminas que a gente encontra em maior quantidade, né, nesse arroz integral. Mas eu não consigo gostar do arroz integral. Então, eu não vou colocar o arroz no meu prato, porque eu não vou colocar o arroz branco, porque ele não me traz o benefício das fibras, esse arroz branco, e eu vou começar a colocar uma mandioquinha, eu vou colocar uma mandioca, eu vou colocar um inhame, eu vou colocar uma batata doce. Então, tem outros carboidratos que você pode adicionar no seu prato para que te dê energia, para que você tenha matéria-prima para queimar com nutrição, que é o que o seu corpo precisa. O seu corpo precisa de nutrição. Então, nada de dietas restritivas. Faça uma dieta completa. Por exemplo, gente, aqui no Brasil, como eu já falei, eu sei, eu tenho alguns clientes, né? Tenho algumas pessoas que estão me escutando que não estão no Brasil, mas vamos falar da 90% que está aqui no Brasil. A gente tem muito costume de comer o arroz e o feijão, né? Mas eu posso substituir, que eu vou trazer uma variedade maior de nutrientes para o meu corpo vai agradecer. No dia que eu não comer feijão, eu vou preparar um grão de bico, eu vou preparar a lentilha, que vai entrar naqueles 50% que eu falei, né? Quando você está preparando o seu prato, quando eu colocar aqui, no lugar do feijão, eu vou colocar lentilha, eu vou colocar grão de bico. Então, está entrando aqui como proteína e, ao mesmo tempo, como carboidrato e como fibra. Olha só, né? A riqueza que a gente tem de escolhas que a gente pode fazer, tá? Para preparar este prato principal. Tá? Então, assim, obrigatoriamente eu não tenho que comer carne todos os dias, né? Quando eu pensar assim, os 25% aqui, que é o que eu vou colocar no meu prato, né, de proteína, eu posso colocar
o feijão entrando como proteína, o grão de bico entrando como proteína, a lentilha. Então, lembrar que esses alimentos existem com o poder de nutrição que o nosso corpo agradece, tá? Eu posso colocar o ovo. Eu posso um dia comer ovo, outro dia comer um frango. Então, a sardinha, que tem bastante ômega 3, que vai entrar como gordura boa e ao mesmo tempo como proteína. Então, pensa nessa variedade de nutrição que você pode oferecer para as suas células e que as suas células vão agradecer e o seu corpo vai se tornar um corpo muito mais saudável, tá? Então, são esses, por exemplo, Lúcia, eu gosto de milho, por exemplo. Então, se você gosta de milho e você vai comer um preparo, como é que a gente chama aqui no Brasil? Eu acho principalmente o pessoal de Minas, né, gosta muito de fazer, parece que é uma polenta, né, com milho. Nesse dia você não come o quê? O arroz. Porque você vai substituir o carboidrato do arroz pela essa polenta que você vai comer, tá certo? Então, o inhame é riquíssimo, gente, em nutriente, a mandioca. Então, vai comer a mandioca, vai comer o inhame, tira o arroz branco, já que esse arroz branco já não tem fibra, já não é não traz tanto benefício para o nosso corpo, tá certo? Então, é essa a combinação que a gente precisa ir aprendendo a fazer para que a gente possa oferecer para o nosso corpo comida que venha a ter uma densidade nutricional e que vai acelerar o nosso metabolismo, porque a própria queima desse alimento vai exigir mais no nosso metabolismo, tá? E aí nós vamos passar um tempo maior sem sentir fome e a gente vai evitar comer os biscoitinhos do intervalo. Então, o que me deixa muito preocupada quando eu vejo aquela pessoa com medo de comer, eu olho para o prato e a pessoa colocou aqui uma saladinha, umas folhinhas, um pedacinho de carne, e pronto, eu estou de regime. Porque ela vai queimar aquilo ali com uma rapidez muito grande, não foi nem um prato cheio de salada, às vezes eu olho, tem 2 pedacinhos de brócolis e um pedacinho de frango. Aí, olha meu prato. Isso para mim é um lanche, isso para mim não é uma refeição. Por quê? Porque daqui a pouquinho ela vai sentir fome e se ela não tiver com um lanche proteico à mão e saudável, ela vai comer um pão de queijo bem gordinho, daqueles que vai acabar com todo o regime que ela está fazendo. Infelizmente, tá? Então, pensar sempre é um alimento que tem fibra, é um alimento que tem vitamina, é um alimento que vai aumentar meu sistema imunológico, que vai deixar o meu corpo mais forte. Então, é isso que meu corpo está precisando, tá? E muito, 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 muito cuidado com os carboidratos ruins, porque até agora eu falei, da quinoa, dos grãos, né? Dos carboidratos bons, mas muito cuidado com o macarrão também. Macarrão, além de ter trigo, né, que o trigo tem um processo inflamatório traz um processo inflamatório muito grande para o nosso corpo. Então, esses carboidratos ruins a gente só come dia de festa. E se você gosta de macarrão, procura um macarrão de quinoa, um macarrão de milho, um macarrão com um carboidrato melhor. Mas muitas vezes é difícil de você achar. Então, você acaba comendo esse macarrão aí branco, ou um macarrão, mesmo que seja integral, mas é com trigo, e vocês sabem o quanto eu sou contra a gente comer tanto trigo, o trigo é para dia de festa. E muito cuidado também com as sobremesas, né? Às vezes você balanceia, faz um prato bem balanceado, e quando chega na hora de sobremesa, gordura trans, e muito açúcar, refrigerante, chocolate, e aí é melhor você fazer o seu chocolate com pó do cacau, com açúcar bom. O pó do cacau não é ruim, mas o chocolate cheio de açúcar e de leite já é ruim. Então, quando a gente fala de carboidrato, existe carboidratos bons e carboidratos ruins. E outra coisa que também a gente precisa entender, gente, se você puder variar, um dia você come feijão, outro dia você come ervilha, outro dia você come o grão de bico, mas essas leguminosas, elas trazem uma proteína muito boa para o nosso corpo. Agora, qual é o cuidado quando você vai comer as leguminosas? É você deixar de molho e trocando a água de 3 em 3 horas para tirar o fitato, que é o antinutriente que tem nas leguminosas. Então, eu tenho pessoas que falam assim para mim, Lúcia, eu não consigo comer ervilha, porque eu fico assim, cheia de gases, eu como feijão, mas eu fico cheia de gases, é porque você não está deixando esse feijão, ou essa lentilha, ou esse grão de bico, o tempo suficiente
de molho e trocando a água e despreza essa água que ele ficou de molho na hora que você vai cozinhar a sua leguminosa, porque senão, se você deixou de molho, saiu ali todo fitado e você vai cozinhar com aquela água, você está comendo o fitato. O fitato é uma defesa natural das leguminosas, tá? Então, é muito bom você variar também, para que quanto mais variedade de nutrientes você dá para o seu corpo, melhor. E eu coloquei essa foto linda agora para encerrar, para mostrar para vocês que quando a gente começa, né, a entender o valor dessa nutrição, desde quando a gente é criança, então a gente não fica, ai, é verdura, ai, agora eu vou ter que ficar comendo cenoura, cenoura ralada, cenoura crua. Não, porque você já acostumou seus netos, seus filhos, desde criança, a ter uma relação afetuosa com as leguminosas, com as verduras, e muitas vezes a pessoa não come uma alface, e essa alface vai te ajudar muito no ter um sono mais reparador. Comer brócolis, ele fortalece seu pulmão, tá? Comer bastante verduras e leguminosas de um modo geral vai aumentar o seu sistema imunológico. Todo mundo sabe que o quanto cenoura é bom para os olhos. Então, quando você está dando para os seus netos, para os seus filhos esses alimentos, associa para que ele entenda, né, que os olhinhos dele, que o coração, que tudo vai funcionar bem, porque ele está dando a matéria-prima para esse corpo funcionar bem. Então, essa relação que a gente precisa ter com o alimento, que seja prazerosa, tá? E que a gente não tenha medo da quantidade quando a gente pensa na qualidade. E que a gente tenha medo, sim, daqueles alimentos que vêm inflamar o nosso corpo. Então, eu vou deixar mais uma vez no link desse vídeo aqui, um link para vocês aprenderem sobre o que é alimento inflamatório, para que vocês evitem ao máximo que vocês puderem os alimentos inflamatórios, mas que vocês sejam amigas e amigos dos alimentos anti-inflamatórios, tá? Que vocês sejam amigos dos alimentos que vêm limpar o seu corpo e não sujar o seu corpo, né? Então, só para a gente encerrar, mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente organizar um prato, né? Aprender a montar um prato saudável. É um prato onde tem todos esses grupos de alimentos, né? Que vem as proteínas, os carboidratos, a verdura, porque junto com isso aqui vem as vitaminas, vem mais saúde para o nosso corpo, e a gente pode realmente conquistar essa vida mais saudável, tá? Eu tenho certeza que vocês têm algumas dúvidas, vocês têm algumas perguntas, eu vou esperar as perguntas de vocês. Se você está chegando no canal pela primeira vez, não esquece de curtir, de compartilhar, de convidar mais pessoas para fazerem parte dessa comunidade e se inscrever também aqui no canal. E na quinta-feira eu vou estar ao vivo para tirar todas as suas dúvidas e eu estou aqui já aguardando a sua pergunta, tá? Então, um beijo e até o nosso próximo encontro.